Trechinho aquele que mais está circulando, de 30 segundos, que ele lembra do Napoleão, inclusive. E aí nós vamos conversar. Vamos lá, pessoal, contribuindo aí com o canal. До сих пор кому-то не имется. Есть еще люди, которые хотят вернуться к временам Наполеона, забывают, чем это закончилось. На самом деле все ошибки наших врагов, противников как раз начинались именно с этого, в недооценке характера русского человека, ну и вообще представителей общероссийской культуры. Aí está a fala do Macron em resposta. Gostaria muito de lhe ouvir, primeiramente, sobre a fala do Macron. O que o senhor viu, como é que o senhor viu a fala do Macron falando em suporte nuclear, falando em Europa se manter sem os Estados Unidos, falando numa nova ordem, numa nova organização global, e que acabou gerando essa resposta. A palavra é sua, professor. Pode ter muita coisa para falar, né? Mas fique à vontade. O Macron é um derrotado, né? Macron, não vou nem falar do Scholz, porque o Scholz pegou terceiro lugar nas eleições. Não preciso nem falar que ele é um derrotado, né? Ele é derrotado mesmo, né? Uhum. A resposta do Putin também está em outros portais aí, vocês não localizaram, mas a resposta também do Putin sobre Macron, mano, que vem ele será um ninguém. Acabou. Foi pro lixo da história. Ele não usou esse termo, né? O Macron, ele é a personificação do que está acontecendo na Comissão Europeia, né? Eles estão perdidos, desorientados, não sabem o que fazem, não sabem como reagir ao que literalmente está sendo um cavalo de pau na política externa dos Estados Unidos, pelo menos no que diz respeito à guerra na Ucrânia. Em outros aspectos, nós vamos ver, tem o aspecto econômico, que é polêmico, ele tem tomado medidas e tem voltado atrás 24 horas depois, não se sustenta, mas isso é outro assunto. Nós vamos aqui nos focarmos na questão da guerra na Ucrânia, que a Rússia venceu já há mais de, ou quase 3 anos. Na verdade, quando houve a conferência, não foi uma conferência, foi uma reunião, tentativa de um acordo de paz em Istambul, em abril de 24. A guerra estava só há 2 meses em guerra. A Rússia já tinha chegado próximo de Kiev, com uma divisão ali. Aí ela recuou, inclusive. Ela não se sabe até hoje exatamente os motivos pela qual ela resolveu não ocupar a capital, né? Não era o objetivo dela ocupar as 4 províncias, acabou ocupando, né? Por uma decisão plebiscitária, né? O povo tomou a decisão por plebiscito, mas era só Lugansk e Donetsk, depois foi para Zaporizhzhia e Kherson, né? Não chegou em Odessa. Eu torci para que ela fosse até Odessa, mas ela fez a opção de não ir, né? O que faria com que a Ucrânia perdesse a saída para o Mar Negro. Ela perdeu a saída para o Mar de Azov e perderia para o Mar Negro. A Rússia não foi, né? Odessa é uma cidade que só fala russo e 70%, 80% da população é russa, né? Então a Rússia já tinha vencido a guerra. Não tinha objetivos anexacionistas, mas o acordo ia ser assinado. Aí chega o primeiro-ministro lá na época da Boris Johnson, da Inglaterra, fala, não, Zelensky, não está autorizado a assinar esse acordo. Nós vamos sustentar essa guerra. E aí passaram-se, abril, né? Mês que vem vai fazer, então, 3 anos. A guerra já fez 3 anos, 24 de fevereiro. Então, veja, criou-se numa mentalidade na Europa que a qualquer momento
tropas, não é tropas do Estado Nacional Russo, as tropas de Vladimir Putin. Ele é o grande vilão, o grande inimigo. Não, comparam ele com Hitler, né? Com Hitler, que o Hitler invadiu a Rússia, né? Não foi a Rússia que invadiu a Europa, né? Criou-se uma mentalidade de que a qualquer momento as tropas de Vladimir Putin vão estar em Viena, em Berlim e até lá em Londres, né? Eles vão atravessar o Canal da Mancha e vão tomar a Europa inteira. A Rússia nunca quis expandir para a Europa inteira. A Rússia nunca foi uma ameaça para a Europa. A Rússia nunca foi uma ameaça para a Ucrânia. A Rússia vendia gás barato para a Europa inteira. Mas, em algum momento, eles elegeram a Rússia como o grande vilão e o grande inimigo. Os Estados Unidos passaram a vender gás mais caro para a Europa, exigiram que todo mundo deixem de comprar gás russo. Quando os dutos, os canudinhos estavam todos prontos já, a Merkel tinha financiado todos os gasodutos, inclusive 1.000 quilômetros por baixo do Mar Báltico. Ela botou 6 bilhões de euros da Alemanha e mais 6 bilhões a própria Petrobras russa, que chama-se Gazprom. Aí veio o Scholz e fechou o Nord Stream 2. Não satisfeito com isso, eles explodiram o gasoduto. Agora, Trump discutindo reconstruir o gasoduto, suspender as sanções, voltar a autorizar os cartões de créditos internacionais. Ou seja, é um cavalo de pau que, olha, está desorientando a União Europeia. E não só, está desorientando parte da esquerda. Uhum. Por quê? Bom, professor, o Trump, então, veio para o nosso campo. Não, senhor, meu amigo, é isso que você não entende, porque você não tem informação marxista. Professor, o senhor está apoiando o Trump? Não, senhor, também não. Ele continua sendo um proto-fascista, um homem de extrema direita, um imperialista, não tenha dúvida. Mas quem defende a paz e o cessar-fogo somos nós da esquerda. Nós defendemos o tempo todo. E assinar um tratado de paz agora é o reconhecimento da derrota do imperialismo. E parte da esquerda não consegue compreender isso. Por quê? E não precisa ter formação marxista. Zambarda e Viarno, meu amigo. Claro que não. Mas parte da esquerda adora o Zelensky, acha que ele é um democrata. Tem uma esquerda que puxa saco para os Estados Unidos, professor? Estou perguntando diretamente. Ah, sim. Tem uma esquerda que puxa saco dos Estados Unidos e está inconformada com o Trump. Está inconformada assim, que, puxa vida, o cara está desmontando um Estado democrático. Porque eles adoram os Estados Unidos, acham que os Estados Unidos, sinceramente, é uma democracia. E eu tenho lives e mais lives documentadas, eu tenho capítulos em livro que mostram que aquilo pode ser tudo menos uma democracia que 5 mil pessoas é que escolhem o presidente. E que entre os 47 na história, 4 deles foram eleitos com minoria de votos popular. Isso não pode ser chamado de... Mas não é só por isso que não é. Claro. Ali não tem uma legislação única eleitoral no país. Para você se inscrever, tem 30, 40 partidos no país. Sim. O Partido Comunista sempre quis lançar uma candidatura. Ele tem que cumprir 50 leis estaduais. Não tem uma lei única eleitoral no país. Isso chama isso de democracia? Teve certa vez que o partido fez tudo para lançar a Angela Davis, candidata a presidente, para aparecer na cédula. Rapaz, eles fizeram uma campanha no país inteiro, conseguiram atender às exigências de 6 estados. Nesses 6 estados, o nome dela sairia na cédula. Olha só. Que absurdo. Nos outros 44, não. Aí o partido falou, não, vamos retirar, né? Aqui que adianta aparecer em 4 estados. Não adianta porcaria nenhuma. Na hora que iria fazer a totalização lá no 6 de janeiro, ia aparecer os votos dela naqueles 6 estados. Rapaz, é brincadeira, a maior potência econômica do mundo, o maior império ainda, é o império decadente, mas ainda é o maior império.
Não tem uma lei eleitoral. Quem totaliza, quem anuncia o resultado são as redes de televisão. Não tem um Tribunal Superior Eleitoral. Quando vai no dia 6 de janeiro, você sabe o que acontece lá no dia 6 de janeiro, né? É o colégio eleitoral. Sabe aquelas maquininhas de calcular antiga que você fazia assim? Aí saía o papelzinho ia subindo? Dia 6 de janeiro, chega 50 caras com essas pastinhas assim. Aqui eu tenho dezenas disso, tudo assim, né? Viagem à Rússia. Nós estamos organizando uma expedição para a Rússia para os 80 anos do... Depois eu vou pedir um espaço aqui específico para ajudar vocês a divulgarem, porque nós vamos comemorar os 80 anos, né? Cada estado chega com a pastinha, né? E chegam os delegados lá de cada estado, né? Uhum. Aí ele entrega lá para um cara que pega a maquininha assim, 48 votos. Tá bom. Aí vem outro. Aí sai o total. Tá eleito fulano com tantos... É assim. Aí é que ele proclama oficialmente, lavra uma ata e pronto. Mas todo mundo já sabe o resultado, as redes de televisão já proclamaram. Aqui no Brasil, não, meu amigo. Aqui às 20 horas do mesmo dia sai o resultado bonito, rapaz, bonito. Nós estamos dando lição. Então, mas não é democrático exatamente por isso, né? Você não concorre com paridade de armas, não tem condições, não tem... Ali não tem horário eleitoral gratuito. Ali é a melhor, é plutocracia, é a melhor democracia que o dinheiro pode comprar. Alguém já disse isso, não é uma frase minha, mas a gente, né, aproveita e, se eu soubesse o autor da frase, eu citaria com muito gosto, né? Mas já disse de antemão que não é uma frase minha. Então, aquilo não é uma democracia. E essa partezinha da esquerda se encanta com os Estados Unidos, meu amigo. Olha, eu tenho... Diz que o Partido Democrata é o partido de esquerda, essa parte da esquerda, né?